tirar as dúvidas que tiveram durante o dia. Imagine se nós tivéssemos com essa oportunidade, quem sabe, né? De estar com Jesus à disposição para nos ouvir e para nos responder. Então é ele justamente, Ney Lúcio nos conta, que instalou o primeiro culto cristão no lar. Quando estava em casa de Simão Pedro, muita gente estava onde ele estava, mas muitas vezes a conversação era infrutífera. Ao invés de estarem comentando atos saudáveis que pudessem colaborar com a evolução de cada um, de repente a conversa se descampava. Assim como acontece conosco, né? A gente está no momento falando das coisas boas, de repente surge alguma coisa e a gente desvia do caminho. Então ele convida Pedro, vamos dar um direcionamento à conversa aqui em sua casa. E Pedro disse, seja feita, Senhor, a tua vontade. Ele disse, vamos abrir os escritos da lei para estudar aqui e agora. Então, Ney Lúcio que nos conta que ele pegou os papiros da época, que ainda era lei antiga, que ele veio atualizar e dar providência, e começaram a falar sobre ela. E a conversa teve um direcionamento superior. Assim como nós estamos aqui agora, os nossos pensamentos precisam estar focados para o objetivo ao qual nós viemos aqui. Para quê? Para que surta o efeito desejado. E quando sairmos daqui, com certeza, já não seremos os mesmos, porque tudo muda em questões de segundo. Agora depende da vontade, do querer e da fé de cada um que está presente nesse ambiente. Então esse trabalho vai muito mais além, mais profundo. Então eu trouxe aqui a informação que esse mesmo espírito chamado Ney Lúcio, ele encarnou com o nome de Arthur Joviniano. E naquela época ele conheceu Chico Xavier. Quando ele desencarna, volta ao plano espiritual, trouxe as experiências de vivência dele com Jesus, utilizando a própria mediunidade de Chico. E esse livro é uma obra fruto também da mediunidade. Com esse objetivo, né? Escreveu várias obras e o nosso que tratamos agora é esse aqui. E nessa noite, no capítulo 16, o que é que estava acontecendo lá? Então depois eu vou focar no culto do Evangelho no lar com esta obra, para quem ainda não conhece, passar a conhecer. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto à necessidade da salvação. Porque os textos estavam na lei antiga e eles liam qualquer parágrafo, faziam a compreensão e Jesus estava disponível para esclarecer. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Mestre, mas é tão difícil nós cumprirmos com a nossa parte quando estamos fazendo algo por alguém. Porque até aí, como na maioria de nós às vezes nos enganamos, pensamos que quando fazemos algo é para o outro. E a gente esquece que está saindo de nós próprios. Então, o primeiro beneficiado em qualquer atitude, seja ela do bem ou do não bem, é aquele que está planejando, é aquele que está executando. Então ele disse, difícil atender a própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Porque não é fácil, muitas vezes, a gente socorrer a nós próprios e também ter que socorrer o outro. Então, com toda razão. Então, nesse momento, ele estava vinculado a uma proposta muito grande que hoje o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que é o capítulo 15 ou 13, eu sempre confundo porque os dois falam da mesma coisa. É o fora da caridade, não há salvação. E hoje passamos a entender que salvação é essa, de nós próprios.
através da prática do bem, que independe de posição social, financeira, religiosa, qualquer coisa. O indivíduo pode não ter crença nenhuma, mas ser um executor da caridade. Então ele está buscando a sua evolução espiritual sozinho, com a potência que tem, que se chama fé, que está no íntimo de cada criatura. E todos nós podemos fazer. E aí nós estamos nos salvando como das existências passadas, que não foram bem sucedidas. Por isso que a gente está aqui nessa escola. E ele não disse, é no Espiritismo, é na igreja tal ou na tal, que o indivíduo vai ser salvo. Não. É fora da caridade. E caridade é um ato que todos nós podemos executar. Porque é a prática do bem. Fazer sem olhar a quem, independente de quem seja. E o resultado pertence a Deus, que é o Criador, e aquele que é a criatura que executou. Que ele próprio já disse, a cada um é dado como segundo suas próprias obras. Eu gosto de vir aqui por isso. Tudo que eu pergunto tem resposta. Sinal que o povo está estudando mesmo. Isso é bom. A gente precisa aprender e lembrar, porque aí fluidifica nossa mente, nosso perispírito, abre o campo para que os nossos amigos espirituais possam interceder por nós. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus, quando era convocado por alguém para uma cura, ele primeiro perguntava, tu crês que eu possa, não era assim? Aí a pessoa disse, sim, mestre, eu creio. Ele disse, então a tua fé te curou, eu vou agir. Por isso que alguns não foram tocados, porque foi simplesmente dos lábios para fora. Então essa pergunta de Mateus e de Filipe, vamos ver o que foi que o mestre fez com essa questão. A escuta de Jesus. Jesus estava ouvindo, porque a proposta dele era calar para que os demais falassem, para tirar dúvidas. E aí Ney Lúcio nos conta, trouxe o texto para sermos fiéis a essa mensagem. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, ele comentou muito simples. Todos esses ensinamentos são trazidos através de histórias, que a história é muito mais fácil de gravar. E depois buscar o significado, como ele fez com as parábolas até hoje. Mas ele sabia que em momento próprio viria uma equipe enviada por ele para nos esclarecer sobre essas parábolas. E aí, Ney Lúcio diz, ele trouxe um ensinamento prático. Ele contou o seguinte, em zona montanhosa, através de uma região deserta, caminhavam dois velhos amigos, dois senhores, que vinham de uma região para outra, caminhando, andando, cansados, mas a condição do elemento, do meio ambiente, estava muito difícil. Chovia, fazia muito frio, e eles estavam com pressa de chegar na primeira cidade para encontrar um abrigo necessário. E quando no meio do caminho, naquela viagem, um deles avistou um garoto caído no meio do caminho e disse, olha amigo, vamos ajudar essa criatura. E o outro disse, eu preciso chegar no local, porque se eu for ficar aqui eu vou terminar me passando mal. Ele disse, mas é um ser humano igual a nós, vamos ajudá-lo. E ele continuou sua caminhada, mas o outro que vinha atrás agachou-se, apanhou a criança que estava caída, jogou no ombro e foi andando bem mais lentamente até chegarem na localidade para onde ele se dirigiu. Então, chegando lá na hospedaria, claro, ele ficou curioso, pediu que atendesse a criança e perguntou se já não tinha chegado ali um senhor, ele descreveu, meu amigo que veio comigo nessa jornada, e disseram não chegou. Então veio à noite, deixaram para no dia seguinte procurar, e saíram procurando quando encontrou o corpo caído numa vala, a qual ele estava debruçado e tinha perdido a vida. E todos ficaram chocados aí nesse momento.
Um deles fixou o singular achado e clamou irritado: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. Então não vou perder tempo com aquele que está caído agora, que eu preciso me salvar. Mas como será a lei de Deus para com esse próximo que estava próximo da gente naquela hora e às vezes a gente nem se sensibilizou e nem percebeu? Amigos, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Nem isso o convenceu para que ele pudesse voltar para ajudar. E seguiram adiante. Então, chegando lá, o amigo não encontrou de maneira nenhuma. E depois foram encontrar caído na vala. Aí ficaram admirados com essa história. A história singela deixou os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos dos homens e das mulheres humildes que ouviram aquele relato de Jesus naquela hora. Ao passo que os homens se entreolharam espantados. Então, como aconteceu uma coisa dessa? O outro convidou para salvar junto com ele, ele não aceitou o convite e foi embora. Chegando lá, não encontrou. E aí o próprio mestre vai trazer a conclusão dessa história, dizendo: foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias ações. Então, tudo que nós fazemos nos testemunham perante o Criador, porque é Criador e mantenedor da nossa existência. Nós estamos ligados a Deus diretamente, porque somos centelhas, criaturas de Deus, como costumamos dizer. Não entendemos, não conhecemos, mas sabemos que Ele tem uma obra maravilhosa. E essa obra maravilhosa, estamos aqui, cada um de nós. E tudo que Ele criou, como diz a Bíblia, criou o céu e a terra e tudo que nela existe. E não somente a terra. Aí vem a doutrina, junto com a ciência, nos dizer que existem também outros mundos. E Jesus afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E até hoje estão buscando essas moradas, estão tentando encontrar, estão tentando viver nessa morada, e alguns já estão despertando para perceber que realmente há várias moradas. E uma das moradas atualmente é esse corpo físico que a gente está usando agora, que não é o primeiro nem é o último. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai são as suas próprias ações. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte agora ou mais tarde em recurso para a nossa própria vida e nosso próprio favor. É o que ele diz: fazer o bem sem olhar aqui. Porque aquele que faz o bem faz a si mesmo. Veja se essa história, já ouviram falar na parábola do bom samaritano? Veja se não se parece muito, né? O bom samaritano foi tocado por Jesus. Tem duas situações. Uma mulher samaritana que pediu água a ele no poço, e o samaritano que encontrou o homem na rua e socorreu. Porque na época ninguém se dava com os samaritanos, que existia uma briga política, e ele rompeu essas barreiras. Quando ele vai sentar exatamente no poço, os discípulos se afastaram, foram buscar alimentação, ele veio para o poço, a mulher se aproxima, e ele disse: dá-me água de beber. Ela disse: como ousas pedir água a uma mulher, tu que é diferente da minha condição, tanto religiosa, como crença, como popular, como particular, como política, quanto mais se dirigia a uma mulher, que era impraticável, né? Só se dirigia a uma mulher com a permissão do marido. E aí tem aquele grande desfecho entre ele e a samaritana. E o homem, aquele que vem pelo caminho de Jericó para Jerusalém,
Então vem descendo, é espancado, é roubado, é ferido, e lá ele permanece. E passam outros vários ligados a religiões tais, quais da época, e cada um passa de um lado, fazendo de conta que não viu. O samaritano, que não concordava com a época religiosa daquele tempo, foi quem parou para dar assistência. Botou no jumento, botou na estalagem e disse ao dono: eu vou deixar aqui, vou lhe dar essa moeda, quando eu voltar, se gastou algo a mais com ele, eu restituirei. Sabe, ele fez essa historinha porque um doutor da lei, tentando enganá-lo ou persuadir com a pergunta, perguntou: mestre, quem é meu próximo? Aí ele contou a história. Passou um levita, passou um padre, passou um pastor, passou um espírita, passou um materialista, passou todo mundo. E o homem continuou lá no caminho. E veio o samaritano, que não estava ligado a nenhuma, e socorreu. Aí ele disse: para você, quem foi o próximo desse homem que estava caído? Aí ele nem ousa falar o nome. Ele diz: o tal que usou com ele de misericórdia. Aí ele disse: então vai e faz o mesmo. Pronto. Para nos dizer que pouco importa quem somos, o importante é que nós façamos. Porque o que nós fazemos é nosso. É atributo do Espírito, ninguém tira. Os bens materiais todos que nós temos por aqui, aqui mesmo vão ficar. A começar com a veste física que a gente está usando agora, já tomamos várias. Essa também vai permanecer, porque vai ser devolvida à natureza, porque é matéria. Mas tudo que nós estamos fazendo de engrandecimento por nós espíritos, continua conosco. Isso se chama progresso, isso se chama evolução. Então era essa lição que Jesus deixava naquele momento para aquele grupo que lá estava. E Ney Lúcio finaliza a história, como Jesus falando, dizendo: ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo de solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. E Francisco de Assis nos diz o quê? Que é doando-se que é da lei. A lei é de ação e reação. Tudo que nós fazemos tem retorno. Pode ser agora questão de segundo, de minuto, de hora, de dia, de semana, de meses, de ano, ou até na próxima encarnação. Porque Chico já dizia: o bem que tu faz será o teu advogado, hoje, aqui, ali ou acolá, em qualquer momento. Porque na lei divina, nada se perde. Está tudo contabilizado. Então, com essa história, eles ficaram ouvindo mais uma vez a orientação que o mestre tinha que trazer para eles. Então, lá em Mateus, eu fui pesquisar 25, 35, 45, tem algumas falas que eu creio que nós aqui conhecemos. Umas diz assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te damos de beber? Lembra? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, e necessitado de roupa e te vestimos? Senhor, quando foi que te vimos enfermo ou preso e nós fomos te visitar? Aí ele conta e diz: o rei responderá assim: eu digo em verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus pequeninos é como se fizesse a mim mesmo. Era ele estimulando, e continua até hoje, estimulando para que a gente faça a prática da caridade, como se estivesse fazendo a ele mesmo. Vocês devem conhecer aquela historinha de que uma pessoa caminhando lá com Jesus o convidou, um homem que tinha muito dinheiro, para Jesus cear com ele. Ele saiu dali radiante, contente, que maravilha. Imagina se fosse a gente. Foi para casa preparar o melhor jantar para que Jesus fosse. Preparou tudo, aguardou,
Quando ele está aguardando à noite, chega uma pessoa e bate na porta, um mendigo, pedindo, me dê alguma coisa para eu comer, eu estou passando fome. Ele disse, não, eu sinto muito, o banquete que eu tenho aqui eu preparei, mas foi para o mestre. Estou aguardando ele chegar. Já era para ter chegado. E saiu, o homem foi embora, depois apareceu outro, 3. E ele ficou decepcionado. Fechou a porta, fechou a casa, dormiu. No dia seguinte disse, ô mestre, nós não combinamos? Preparei o banquete e o senhor não apareceu. Ele disse, por engano seu, meu irmão. Pois é, apareceu quantas vezes? 3 vezes. Eu estive e bati em sua porta 3 vezes. Que aqueles que apareceram lá eram esses. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando tu deres a alguém que está na rua, está ali parado e que está passando fome. É a ele mesmo. Então, para nos mostrar e incentivar que nós precisamos ficar atentos, que às vezes não estamos. A situação passa, depois que, puxa, não fiz, aí pergunta. Quantas vezes a pessoa pergunta, né? Eu estou com a consciência doendo. Eu pergunto, por quê? Porque eu não fiz. O que é que você acha? Eu digo, não, eu não acho nada. Por que a gente não acha? Porque é a opinião e a ação de cada um. O que é que você sentiu quando não deu? O que é que você sentiu quando deu? Porque tem pessoa que diz também que eu dei, agora estou preocupado, coisa e tal. Depende muito. Então, e aí eu gostaria de ter feito. Então, fiquemos atentos, porque vai aparecer com certeza uma outra situação parecida, porque não é a mesma. Aí se a gente quiser agora aproveitar, a gente aproveita. É por isso que nós estamos encarnados aqui, para aproveitarmos todas as possibilidades que a espiritualidade maior está nos oferecendo. Vigilância e oração, nos convida Jesus. Que às vezes a gente ora muito e esquece da vigilância. Parou de orar, daqui a pouco cai em tentação. Ele diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. As tentações são situações vividas por nós no passado, que ainda não estão seguras. Se aparecer de novo, a gente vai tranquilo, como um chamamento muito forte. Mas quando a gente está vigilante, quando aparecer aquele chamado, a gente analisa antes de tomar a decisão. E diz, não, nessa eu não vou mais, porque eu já sei o processo que vai trazer. Então, diga em verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ponto final. O Evangelho está recheado de situações nesse nível. E João, na parábola do bom samaritano, Jesus desafia as barreiras do preconceito. Ele nos ensina que o amor ao próximo não pode ser limitado por diferença de raça, religião ou status social. Nenhum. Porque amor não se mede, né? Por enquanto ainda não é amor entre nossa sociedade. Quando o indivíduo diz que só vai ficar feliz se for com fulano, com ciclano e com beltrano. Isso não existe. Isso ainda é apego e paixão, como se fosse dono, uma possessão. Então o Espírito Santo de Oleiro está passando aqui para mim, viu? Então é uma possessão, realmente apego, como se nós fôssemos donos. Nós só possuímos as nossas potencialidades divinas, que estão em nós, espírito, em desenvolvimento. Então ele nos ensina que o amor ao próximo não pode ser limitado. Eu vou até aqui, se fulano for até ali. Por enquanto, a gente tem afinidade, a gente está gostando, a gente gosta de estar junto, a gente tem fraternidade, tudo em desenvolvimento. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentira. Eu temo a Deus, mas eu maltrato quem está perto de mim. Será que Deus vai estar satisfeito? De maneira nenhuma. Porque Deus nós não vemos, mas o outro está aqui, frente a frente, dentro de casa, conosco, no mesmo ambiente. Espíritos que nós temos algum processo para ajustar agora nesta encarnação. Então esse Evangelho realmente é o medicamento para a nossa vida. Lições valiosas da história sobre o auxílio mútuo,
o samaritano bom. Então, naquele momento, aquele cidadão que recolheu o jovem e levou, ele recebeu a quintura necessária para refrear a frieza do ambiente. Foi uma troca energética entre ele e o outro que ele levava para casa, para a cura. Por isso que ele sobreviveu. E o outro, movido, na maioria das vezes, a grande chaga da humanidade, como dizem os espíritos, o egoísmo. Que o egoísmo só diz assim: primeiro eu, né? Segundo eu, terceiro eu, e por aí vai. Até um dia eu começar a pensar em alguém. Esse alguém tem que ser do meu ciclo de preferência familiar, porque está mais perto. Mas o ego é muito forte ainda. Então, pelo egoísmo, ele foi embora. E o outro teve, por isso que o título é Auxílio Mútuo. Se não tem coisa melhor do que ver duas pessoas passando fome, dividindo um pão no meio, metade para um e metade para outro. É o auxílio mútuo que está ocorrendo naquele instante. E depois Deus proverá, como diz a música e a oração, né? Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia nunca nos faltará. Isso é fé, confiança que nós precisamos ter. Não vamos ficar de braços cruzados esperando acontecer, que isso é inércia. Mas trabalhando e confiando, com certeza, a gente começa a se libertar. E graças a essa doutrina que vem nos esclarecer, todos nós podemos utilizar esse potencial. Então, nessa história, o próximo que devemos amar seria aquele indivíduo que ali está. E quando Jesus traz essas lições todas do passado, também são para o presente, com certeza. Porque muita gente diz: não, o Evangelho está cheio de palavras mortas. Mais de século, que significado tem, né? Foi lá, falou para aquele povo e não se dá conta que aquele povo pode ser o mesmo povo de hoje que está aqui, na Terra. E ele é o mestre, é o modelo e o guia. Os Espíritos vieram da codificação para nos dizer que ele é o ser mais evoluído que está conosco, nos acompanhando do plano espiritual da sua origem para a nossa proposta evolutiva. E a carta magna está no Evangelho. E todos aqueles ligados a ele, como Chico Xavier, Emmanuel, Ney Lúcio e outros, vêm trazer as lições para facilitar a nossa compreensão. O homem atacado pelos ladrões foi deixado no caminho e depois socorrido. A história ensina que o verdadeiro amor ao próximo está em atitudes práticas de solidariedade, não importando a origem, a condição de quem precisa de ajuda. Aí, claro que a gente vai dizer assim, mas tem pessoas que podem ludibriar, não podem, principalmente no contexto que a gente vive hoje. Porque a gente está vendo aí as fake news que ocorrem qualquer hora, qualquer momento. Parece, mas não é. Então, também vamos ter prudência em fazer, analisar, orientar, pesquisar, saber, para dizer, cair no golpe. A moda agora é o golpe. Nem fulano caiu no golpe, quantos golpes por aí. Então, às vezes, a gente fica meio ressabiado. Vou ajudar, se for um golpe. Só que o indivíduo não sabe que a consciência própria também está sendo golpeada naquele momento e que mais tarde ou mais cedo vai voltar para responder às leis soberanas. E nós já sabemos dessa parte. Por isso que o esclarecimento liberta. E ele mesmo já diz no Evangelho: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará de tudo que não nos serve. Para conhecer a verdade, a gente tem que buscar, a gente tem que mergulhar no estudo. Não acredite em tudo que eu estou falando aqui. A obra existe, só é buscar. Jesus no lar, Chico Xavier e Ney Lúcio, 50 capítulos, e ter paciência e tempo para ler, refletir e encontrar a verdade que aqui está. Que está atrelada ao Evangelho segundo o Espiritismo. 28 capítulos, falando de tudo
que nós já temos condições de entender. Porque está numa linguagem clara, moderna e simples. Mesmo do século XIX para hoje, ainda não foi vencido. Porque só será vencido e trazido outras revelações quando nós estivermos vivenciando. Coisa que ainda está muito difícil no meio. Por isso que nós estamos em expiações e em provas. Espíritos, nós. Espiando o quê? O passado. Deixando para trás, fazendo mudanças e renovações. De repente vem uma prova, para ver se a gente passa no teste de coragem, de decisão, de fé. E trabalhar pela vida. Então essa é a proposta dessa grande obra. O amor a si e ao próximo se demonstra com atitudes. O calor provocado salvou a vida de ambos. Quem é meu próximo naquela hora? Era aquele homem que estava caído na vala, o garoto que foi pego pelo outro, e o calor de um ajudou o outro. É como nós estamos passando. Diz que na hora do perigo, né? Está todo mundo no mesmo barco. Na hora que o barco começa a afundar, todo mundo tenta se salvar. E salvou, está todo mundo junto ali, aglutina, para poder um aquecer o outro. É aquela fábula dos porcos espinhos. Naquela grande geada, começaram a se afastar, porque o espinho de um estava incomodando o outro. Mas eles perceberam que as manadas estavam diminuindo, porque com o afastamento, a geada matava. E aí começaram a se aproximar de maneira tal que o meu espinho não afete o outro. E aí começaram a sobreviver. Começou a ser diferente. Então assim somos nós, os seres espirituais, nesse processo que a gente se encontra. Então Lucas, Mateus, João, Marcos, todos eles. Então aqui Tiago, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, o que adianta nós dizermos que temos fé e não fazemos nada com essa fé para ela crescer e se desenvolver? Eu tenho fé, eu vou buscar um trabalho, eu vou buscar uma cura, eu vou buscar uma ajuda. Essa fé precisa ser mobilizada para poder nós abrirmos os canais próprios, que são nossos, para encontrar canais outros que estão disponíveis para o auxílio. E aí juntos seremos muito mais fortes. Porque a fé, ele diz que a fé remove o quê? Montanhas. Todo tipo de montanha que a gente pode imaginar na nossa vida, os desafios. Vida, desafios e soluções. É uma obra de Joana de Ângeles. Todos nós passamos por desafios. Porque se não tiver desafios, nós não damos salto de qualidade, nós não mudamos. Então a fé, através da fé, a gente já busca logo um contato superior, pela prece, pelo trabalho que realizamos, pelo bem. E a Deus pertence. Nós não estamos cobrando nem medindo o que eu estou fazendo e o que vai voltar. Não. Vamos fazer. A vida é assim. E quanta providência, né? Quanto livramento acontece. E as pessoas olham e falam, foi um livramento. Exatamente um livramento. Essa semana passou um caso aí interessantíssimo. Não sei se vocês viram, não lembro qual foi a cidade. Um garoto estava agachado fazendo o lanche dele. Viu? O carro desgovernou e ele olhou em tempo e se encostou na parede e o carro... Aí mesmo ele ajoelhou para agradecer, porque naquele dia ele não tinha orado e costuma orar toda manhã. E orou e deixou o exemplo na nós. Então a fé nossa precisa se movimentar. Nós precisamos orar com clareza, com verdade, com confiança e ter a certeza que tem alguém nos escutando, que nos conhece muito bem, que são os mentores espirituais, familiares que estão ligados a nós. E a gente vai, porque senão a gente não saía de casa. Mas precisamos manter essa fé firme. Então assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. Tiago.
Fé sem obra é morta. Eu tenho fé, mas eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando que tudo venha a mim, eu não vou lá não. E o Pai Nosso a gente diz, venha a nós o quê? O vosso, e seja feita o quê? Aonde? Na terra como no céu. Então, na terra, na escola onde nós estamos encarnados, e no céu, nas consciências dos espíritos nobres, que já desenvolveram e já conhecem esse reino. Estão nos auxiliando também a conhecer. Nós estamos falando com o Pai, na hora que a gente ora o Pai Nosso, não é verdade? Ninguém pode mais do que o Pai. Quando a gente fala com o Pai, os filhos mais evoluídos se aproximam para saber o que é que a gente deseja, para ver se podem ajudar. E aí, pronto, a vida flui. Então é assim que a gente vive. E estudando doutrina, estudando evangelho, a gente vai ficar muito mais forte ainda. Não basta sentir pena, botei entre aspas a pena, porque ou se comove diante do sofrimento, é necessário agir para ajudar. Pena enfraquece quem está lá, enfraquece quem está aqui. É o hábito nosso, né? Fiquei com tanta pena de fulano, mas eu fiquei com um sentimento de compaixão. Essa compaixão vai fortalecer. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Tem alguém caído ali, vamos procurar saber, vamos ver quando mobiliza tanta energia. E aí, o caso foi, a gente aí, graças a Deus. Isso é compaixão. Energia, vibração. Nós buscamos utilizar e fizemos. Então ele diz, não basta sentir pena ou se comover diante do sofrimento, é necessário agir para poder ajudar. O viajante não apenas viu o garoto caído, mas parou, carregou e levou consigo. Valeu a pena, se aqueceu. Então, o que faríamos nós? Uma reflexão pessoal, individual e transferível. Porque são altos atos que acontecem na nossa vida e, às vezes, cada um precisa tomar uma decisão necessária. Ajudar é ajudar-se. Fora da caridade não há salvação é um lema central da doutrina espírita que define a caridade como a virtude mais elevada, essência da lei divina e base para o progresso espiritual do ser humano. A caridade pode ser material, como também pode ser espiritual. Em todas elas, o espiritual está valendo. Porque se nós pegarmos algo material para doar, o sentimento da doação vai junto. E o sentimento está no espírito. Como também podemos fazer uma prece por alguém, sabendo que está passando por dificuldade, evocar as potências espirituais superiores e orar por alguém, caridade de ordem material. E aí a gente vai se desprendendo, a gente vai se elevando, vai se purificando, quando pensar que não, estamos fazendo muito mais. Porque fora da caridade não há salvação. Então esta obra é uma obra muito rica, é uma obra importantíssima para poder nós utilizarmos no Evangelho do Lar. Ela foi criada com esse objetivo. Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Neio Lúcio, entre outros, ouvindo os pedidos dos encarnados, que diziam, uma obra boa, uma obra fácil que nos auxilia e acompanhar. Emmanuel tem Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna e muito mais. Cada livro daquele com 50 capítulos breves, onde ele busca uma mensagem do Novo Testamento, ou do Velho Testamento, ou do Ato dos Apóstolos, e dá a impressão dele, a explicação dele, espírito, através da psicografia de Chico. E nós podemos fazer também, porque naquele tempo, só os doutores da lei podiam se reunir nos templos para tratar das leis, mas aconteceram muitos distúrbios. Por isso que Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador,
para que fique convosco eternamente. E os discípulos perguntaram: quem, mestre? Eles disseram: o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas que vocês conhecerão. E nós estamos conhecendo esse Espírito de verdade que está trabalhando na Terra, em vários focos de luz, com entidades diversas desencarnadas, encontrando médios encarnados para serem os medianeiros do trabalho, para que tudo prossiga como ele prometeu. Um Consolador que está conosco nos dias atuais. Então nós podemos em casa ter Jesus conosco, como diz Joana de Ângeles. Estabelecer no núcleo familiar o nosso colóquio com a família através do Evangelho. E alguém pode dizer: mas minha família, se não quiser, não permite, não tem problema. Existe também o Evangelho feito por um indivíduo encarnado, na certeza de que ele está acompanhado de vários desencarnados. Estabelecer o Evangelho. E ela nos diz assim: coloca água pura, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Tem visita mais importante para ir estar conosco nesse momento? Ele está presente através dos emissários que se aproximam quando nós abrimos uma obra como essa. As luzes jorram de forma natural, porque nós estamos agora, naquele instante, conectados com a mensagem sublimada que está grafada no cosmo do planeta Terra. Por isso que as entidades evoluídas vêm ter conosco, nos auxiliando a entender, compreender e colocar na prática o que é melhor. É o chamado culto do Evangelho no lar. E Joana nos aconselha que escolhamos pelo menos um dia da semana para nos reunir com o núcleo familiar. Mas se nem todos desejarem, nós podemos tomar a decisão de escolher um dia, um horário para esse trabalho. No máximo 30 minutos. O dia tem 24 horas. No máximo 30 minutos de Evangelho no lar. Como diz André Luiz, é luz para a eternidade. Então nós seremos um posto de socorro naquele momento, atraindo as entidades nobres que trabalham no campo, no vibracional, na residência, na rua, no bairro, na cidade, e vai ampliando cada vez mais. É o papel de cada um de nós para contribuirmos com esse momento do planeta Terra. E as pessoas podem dizer assim: mas eu posso? Sou tão pequenininho, né? Eu sozinho. Aí eu lembro de uma outra mensagem de Emmanuel. Eu tenho um hábito, eu já disse a vocês aqui quando estive, de ler essas mensagens de Emmanuel pela manhã. Pego um livrinho daquele Caminho, Verdade e Vida e levo lendo o tempo todo. São 180 capítulos, eu vou direto, às vezes repito como é interessante. E o que eu estou lendo essa semana se chama Migalha e Multidão. Migalha e Multidão. Ele pega o trecho que fala que Jesus caminhando no campo, caminhando na barca, caminhando entre as montanhas, o povo ia seguindo ele. Todo mundo era magnetizado pela presença de Jesus. Em determinado momento, os discípulos oraram e disse: mestre, olha o adiantado da hora. A multidão se afasta dos seus lares, estão conosco aqui, de que vão se alimentar? Jesus olha, realmente, a multidão estava imensa. E aí ele pergunta: que tendes aí? Aí um deles mete a mão na sacola e diz: mestre, eu tenho 5 pães. E o outro diz: mestre, eu tenho 2 peixes. E ele diz: dai-me aqui. É aquele chamado dito da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí o Evangelho nos diz que ele clamou aos céus, levantou as mãos ao Pai e aquela multiplicação aconteceu. Para alguns, o principal, matar a sede e a fome espiritual,
daqueles espíritos que estavam se alimentando com ele. E a multiplicação foi feita de forma que alimentou, ainda sobrou, e ele pediu que recolhesse. Aí Emmanuel, interpretando essa mensagem, ele diz assim: quem de nós, diante das dificuldades, da fome da humanidade, não recuaria, dizendo assim: quem sou eu para fazer, para ajudar? Eu sou tão pequenino. E ele disse: não temam, não pensem dessa forma. O mínimo que a gente imagine que nós temos para dar é o máximo perante Jesus. Sendo bem, ele vai ampliar. Por isso que ele chama migalhas e multidão. Se nós podemos dar uma migalha, é do bem, é de vontade, é de sinceridade, doemos que aqueles que podem mais vão pegar essa migalha e vão multiplicar. Em favor de todos. Eu acho essa mensagem fantástica. Porque muitas vezes as pessoas dizem: fulano, vem ajudar aqui, vem fazer. Mas eu sou tão, o que eu posso fazer? Eu vou colaborar com o quê? Só isso é. E não sabe que tudo é importante. Desde que seja feito com amor, com vontade, com bondade, seja lá o que for. Feito com amor, quem recebe esse amor é o primeiro que faz. Então nós não ateamos a isso. Que alguns dizem: essa humanidade não vai melhorar, cada dia está pior. Porque desconhece o processo de evolução do espírito, que cada um está na condição que lhe é própria agora. Mas quantos estão se reformando no anonimato e ajudando essa humanidade no silêncio, na prece e na rogativa, e no trabalho que realiza, no bem. Que o bem, alguém já disse, que é igual a se ele entra de mansinho, vem calçado com pantufas, que não fazem barulho. E o mal, como ainda é ignorância da parte da humanidade, ele faz barulho. Ele anda de tamanco de madeira em cima de um telhado de zinco. Imaginou? Por quê? Porque faz muito barulho para se manter. Aí desperta, todo mundo quer ver. Enquanto nós estamos olhando e amparando, nós estamos alimentando. Mas ele vai passar porque não é obra de Deus. De Deus só vem o bem. E o bem está germinado em cada um de nós. E esse auxílio mútuo. Aí lembro-me agora, estou encerrando nossa fala, um caso de Chico Xavier. Não lembro qual a obra. Na época as mães, geralmente as mulheres, né, têm a disponibilidade de procurar esse auxílio mais profundo. Os homens hoje também estão buscando os espíritos que estão nessa condição humana. Então, naquela fila imensa na cidade de Uberaba, onde ele trabalhava, madrugada adentro, atendendo as pessoas para as psicografias, né, chamadas Mães de Chico. E tinha uma senhora que chegou muito depois, cansada, queria ter notícia de um filho que tinha cometido um ato desatinado. Disseram: sinto muito, mas não tem mais fichas, só voltando outro dia. Ela disse: tudo bem, não tem problema, eu vou voltar, eu não sou da cidade, eu vou para o hotel, lá eu vou ficar e outro dia eu volto. Quando uma das mães, que já estava lá à frente, disse: não, venha, não vai voltar não, fica aqui no meu lugar, eu vim buscar mensagem do meu filho também. Mas a senhora veio de tão longe, entregou a ficha e ela foi que voltou para a hospedaria onde estava. E aí a madrugada vai acontecendo e as cartas vão chegando, quando Chico lê o nome daquela senhora que o filho estava se comunicando. E disse: ela não está aqui, ela me deu a ficha. Foi ela que me deu a ficha para ficar no lugar dela. Mas ela disse que estaria hospedada e tal, e foram chamar. E ela voltou. Quando ela voltou, que leu a carta, o filho dizia: minha mãe, que gesto maravilhoso a senhora fez. Foi esse gesto de caridade que me permitiu que eu estivesse aqui agora, trazendo notícias minhas e notícias do filho da outra. Tem coisa mais linda do que essa. Porque se o egoísmo tivesse forte naquele momento,
Mas não, ela que vai embora, eu vou ficar aqui para esperar. Porque quantas vezes vai e não vem? Porque não é da nossa vontade, é da vontade dos espíritos, daquela comunicação chegar e aliviar alguém, como aconteceu com várias pessoas. Então esse é um dos exemplos de abertura. Ela diz, eu costumava orar muito para o meu filho, para que ele estivesse no estado bom. E ele disse, eu estava no estado muito ruim, mas o Espírito Emmanuel foi me buscar onde eu estava, para trazer essa notícia para si. Então, fora da caridade, não há salvação. E o auxílio mútuo, que auxilia um, auxilia a si mesmo. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Creio que depois do que ouvimos, eu posso falar uma coisa que acontece muito aqui na casa. Quando as pessoas estão nas macas, em tratamento, e a gente pede que faça evangelho todo dia. Um evangelho todo dia. Alguns dizem, eu já faço tal dia, como se fosse uma obrigação. Evangelho não se faz por obrigação. Evangelho se faz porque é algo, eu diria inclusive, que é o oxigênio que nos mantém vivos. Eu penso assim. Então, todo dia deve ser feito evangelho. Todo dia. Naquele dia, daquela semana, naquele horário, você permanece com aquele. O outro, você faz qualquer horário que você quiser. Que dificuldade tem fazer um evangelho em 15 minutos, 10 minutos, todos os dias? Muitos, inclusive, nunca fizeram evangelho. Muitos. Eu digo isso porque aqui a gente atende hoje em torno de 1000 pessoas por mês nessa casa. 1000 pessoas, eu diria, posso afirmar a vocês, que fazem todos os dias uns 10%. Os outros não fazem. Se eu não tenho tempo para Jesus, eu tenho tempo para quem? Não é? Então, é uma coisa que a gente deve repensar. Porque cada vez que eu levanto pela manhã, agradeço a Deus pela vida, por estar respirando. É mais um dia de experiência que eu, espírito, vou exercer. E eu faço um evangelho porque eu abri este livro, ou abri a Bíblia, ou abri qualquer livro que tenha coisas nobres para que eu leia e interprete. Eu, de alguma forma, me conectei com a divindade. E isso de alguma maneira, vai me socorrer em diversas situações durante o dia, que nem sempre são coisas boas que acontecem com a gente. Então, é uma maneira de me melhorar enquanto ser espiritual que sou, para não cair nas tentações, que é exatamente o que a gente orou no Pai Nosso há pouco. Se eu não faço, eu estou me expondo àquilo que acontecer em qualquer lugar. Não quer dizer que não possa acontecer, mas com certeza será minimizado se eu fizer. Se for à noite ao dormir, eu também não vou ter tanto problema, porque quando no desprendimento do sono, vou para onde? Que faço no desprendimento do sono? Sou um espírito, eu vou sair do corpo, geralmente. E vou para onde? Segundo a minha sintonia. Se eu não tenho sintonia com Jesus, com Deus, com nada, não pensei nem o que fiz de errado durante o dia, o que fiz de certo, para que amanhã eu não faça de novo, segundo o pedido do próprio Santo Agostinho. Como fica? Vou com quem? Para onde? Depois, que pesadelo, que dificuldade, não consegui dormir, parecia que alguém queria me pegar e coisas parecidas. Então, a saúde está aqui, bem claro, numa coisa singela, simples, mas de grande e fundamental importância, que é fazer o evangelho, independente de estar necessitado ou não, porque para muita gente só é necessidade quando eu estou doente, quando eu perdi muita coisa financeira,
quando eu fali minha empresa, quando aconteceu alguma coisa, aí é grandioso, eu perdi tudo, agora eu tenho que pedir a Deus o socorro. Não. E a manutenção? Na nossa casa, quando a gente tem lá a eletricidade, a hidráulica, se a gente não cuidar, como é que fica? Vai dar problema. Não vai? Mas eu, enquanto espírito, preciso estar ligado literalmente a Deus. Literalmente. E essa ligação não depende dele, porque ele está conosco. Eu que não vejo, eu não quero ver. Por isso que muita gente se chateia quando a gente fala aqui, porque é a verdade. Não adianta pensar diferente. Nos conectemos com ele. Nós estamos, como diz Joana, sempre nos afastando dele, de Deus, o tempo todo, dando mais vazão ao material do que ao espiritual. Muito mais frequente olhar o celular, o computador, os jogos, o TikTok, não sei o que, do que ler uma obra como essa, que não é obrigado a ser essa, pode ser qualquer uma, desde que seja dentro desse princípio. E aí eu estou me aproximando dele. Quando eu me aproximo dele, eu estou, como ele bem disse há pouco, eu sou um farol de luz. Se eu faço o meu evangelho na minha casa, ou se eu faço uma oração até no carro. E isso espanta ou afasta quem? Aqueles que querem ver a minha queda. Onde há luz, não pode haver escuridão, não pode haver trevas. Só isso já basta para que a gente raciocine e entenda, porque isso é lógica, não precisa muito cérebro para entender isso, e fazer com que trabalhemos esse sentido da iluminação até por uma prevenção, para que não aconteça nada durante o dia comigo. Isso é difícil? Não é. Mas as pessoas não fazem. E alguns ainda se espelham lá na maca. Por que eu tenho que fazer evangelho? Já ouvi várias vezes essa pergunta. Entendo a ignorância do saber, entendo perfeitamente, mas a pessoa tem que acordar para a vida espiritual. Nós vivemos em dois mundos o tempo todo. Nós não vivemos em um mundo único. Dois mundos, material e espiritual. Somos formados, inclusive, dessas duas dimensões. Por isso estamos aqui em provas e expiações, que é o nível em que nos encontramos. Razão pela qual temos que nos esclarecer o máximo possível sobre o assunto, para entendermos como isso se coaduna em algo que me traga alegria e felicidade, nem que seja momentânea. Vamos apagar a luz aí? Vamos encerrar essa atividade para a gente começar a próxima. A luz branca aí fora, gente, por favor. Deixa azul. Isso. Tá bom aí, para não ficar tão azul. Querido Deus, que a tua energia, Senhor, espargindo sobre todo o universo, chegue até nós, e que através do nosso querido Mestre Jesus, que tem essa incumbência de nos instruir para que possamos compreender o amor, a caridade, a paz, o equilíbrio emocional, afastando de nós assim, a cada instante, as dificuldades, os ataques espirituais que sempre acontecem. Mas é preciso que eu tenha consciência plena sobre quem sou, espírito, como isso se processa e de que maneira eu posso me precaver dessas situações. Importante é ler, instruir-se, buscar compreender através do estudo,
do diálogo fraterno com outros que talvez já tenham um adiantamento maior sobre o assunto, mesmo sendo pequenos como somos, mas uns sempre ajudando o outro, para que as palavras de Jesus se tornem de fato a ação do nosso dia a dia. Não importa as críticas, não importa se, como dizem, perdemos amigos porque mudamos comportamentos, porque pensamos diferente a partir de então, etc. Mas o mais importante é estar com a verdade que Jesus nos ensina, pois Ele disse que a verdade vos libertará. Se isto é o caminho, então é com Ele que devemos estar. Não importa o que aconteça, não importa que situação venha a posteriori, mas que eu não desista nunca da sua presença no meu eu. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por noite tão maravilhosa. Obrigado, Edivaldo César, pelas palavras tão bem colocadas, simples e diretas, objetivas, esclarecedoras. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Que a tua luz, Senhor Jesus, esteja sempre em nossos corações e mentes, para sempre. Que assim seja.